Todas as vezes que surge uma crise aqui no Brasil, vivemos um dilema. Acompanhamos um Estado brasileiro com dificuldades para exercer seu papel fiscalizador, de promotor e, às vezes, até de formulador de políticas públicas. Mas sempre temos sentido uma dificuldade muito grande no papel de auditor, de regulador e de fiscalizador. Aumentar o Estado, senadores e senadoras, em demasia, não o torna eficiente. Aumentar o Estado a cada instante que se tem uma crise, não o torna melhor do que antes da crise. Fazê-lo servir como ente único no processo fiscalizatório em qualquer segmento, não garante qualidade aos produtos e serviços. Este é um processo que precisa do Estado, de suas instituições, mas principalmente, senadores, precisam dos consumidores. E, muito além, precisa de uma cultura de mercado que acredite no ambiente competitivo em busca permanente de boas práticas comerciais. Recentemente, subi a esta tribuna para falar sobre o episódio da operação policial Carne Fraca, alvo de denúncias de tráfico de influência, de corrupção, e ainda hoje estamos vivenciando consequências danosas desta ação. E que saldo fica? Fica uma percepção para parte da sociedade que precisamos ter mais Estado. E o que me traz hoje ao debate é a convicção que precisamos de mais autorregulamentação e menos Estado. Chega do discurso ou da discussão se precisamos de um Estado mínimo ou, do outro lado, de um Estado suficiente. Precisamos, senador Pimentel, de um Estado inteligente, comprometido com a sua função, um Estado que saiba usar a parceria e a articulação para melhor poder entregar serviços à população brasileira. O modelo da autorregulamentação no Brasil é que precisamos avançar. A exemplo do que ocorre com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Pode e deve se expandir para diversos segmentos. Este é um case que deve ser olhado como fonte de inspiração para todos os outros setores. Se as instituições se organizassem nos moldes das entidades ligadas à atividade publicitária, a regulamentação de outros setores incorreriam numa dinâmica própria, com regras claras sobre as ações éticas destas empresas e construídas pelo próprio mercado. E, como consequência, minimizaria inúmeros conflitos para produtores, para o próprio Estado e para os consumidores brasileiros. Como o CONAR, uma instituição não governamental que fiscaliza a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil. Tais conselhos serviriam como um canal de esclarecimento, conforme disposição expressa no novo e mais abrangente Código Brasileiro de Autorregulamentação, não se limitando à propaganda brasileira. Como funciona o CONAR? Quando o anúncio é veiculado e qualquer das partes, consumidor, concorrente ou mesmo autoridade pública, se sente prejudicado ou ofendido por essa publicidade, o CONAR é acionado por meio de queixa ao Conselho de Ética. É este conselho que analisa a abertura ou não de um processo para exame do anúncio, sem prejuízo de outros caminhos legais. Os seus conselheiros são representantes das agências de publicidade, dos anunciantes, dos veículos e dos consumidores. Um conselho equilibrado, bem representado, e é ele que vai decidir se fará a recomendação, que pode determinar desde a alteração do anúncio
ao impedimento de ser este anúncio veiculado novamente. Vale destacar que as decisões do Conselho são rigorosamente respeitadas pelos veículos de comunicação, pelas agências de propaganda e pelos anunciantes brasileiros. Ou seja, há uma subordinação ao mercado a princípios éticos qualificados pelo próprio mercado. O CONAR age de maneira educativa, como em casos em que adverte o anunciante ou sua agência, excepcionalmente acontece a divulgação pública da reprovação do Conselho. E se a denúncia não incorreu contra qualquer dispositivo do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ela será arquivada. O modelo do CONAR é de não interferir na relação comercial entre vendedor e o prestador de serviço e o consumidor. Nestes casos, prevalecem como dispositivo acionar qualquer proteção do Código dos Direitos do Consumidor, que permanece como salvaguarda do cidadão brasileiro, e dos órgãos governamentais que aplicam, como os PROCONs, os Institutos de Defesa do Consumidor, ou seja, não há prejuízo para qualquer uma das partes. O caminho da autorregulamentação se mostra importante e, quem sabe, um dia sem volta. Por isso que é merecedor da nossa atenção. São iniciativas de caráter informativo que consolidarão as regras para minimizar conflitos para produtores e consumidores. E a autorregulamentação está presente em iniciativas promissoras, enquanto ainda convivemos com muitos produtos colocados à disposição dos consumidores brasileiros, sem que cumpram adequadamente as suas finalidades. Existem indústrias que preventivamente lançam mão de tecnologias e sistemas que qualificam o produto antes de colocá-los nas gôndolas e também os serviços serem prestados diretamente ao consumidor. São empreendedores que buscam, por exemplo, os serviços de laboratórios criados para atender às inúmeras demandas dos programas de qualificação, inclusive programas instituídos dentro do governo federal. Atentos à autorregulação, algumas empresas não lançam mais produtos antes do processo de certificação, submetendo-os a ensaios de materiais e serviços laboratoriais, garantindo a qualidade e a confidencialidade das suas medições, conforme requisitos das normas vigentes no nosso país. Quando temos mais autorregulação, consequentemente, teremos menos o Estado demandado. E mais qualidade será entregue em produtos e serviços aos consumidores e aos cidadãos brasileiros de forma indireta. Quando temos mais cidadãos e consumidores com acesso a canais de comunicação nos moldes do CONAR, podendo fazer a sua reclamação de forma direta, deparamos com um cenário de ação preventiva e diminuição de casos punitivos. A existência do CONAR já contribui para o aprimoramento da propaganda brasileira, de forma a impedir que anúncios enganosos ou abusivos venham prosperar impunemente nas televisões, nos rádios, em todas as formas de publicização de produtos e de serviços. Mas a gente precisa avançar mais. A regulação e a autorregulamentação podem e devem coexistir, pois quando a autorregulação falhar, a regulação ocupará devidamente esse espaço. E as auditorias e fiscalizações ficariam como uma retaguarda fundamental para a detecção e punição dos desvios. Este é um debate que esta Casa não pode se furtar a promover. Com isto, construiremos uma nova cultura de mercado e de consumo em todos os setores produtivos do Brasil. Tenho a convicção, nobre presidente, senadores e senadoras,
que precisamos de mais autorregulamentação. Precisamos de mais responsabilidade ética na produção de produtos e serviços no nosso país. Precisamos de mais modelos como o CONAR em diversos setores do Brasil. Por quê? Precisamos, finalmente, sair da dualidade do Estado menor, pequeno, insuficiente, ou de um Estado macro, grande, incapaz de dar essa retaguarda para a população brasileira. Por isso, em vez dele pequeno ou dele muito grande, precisamos de um Estado inteligente. Muito obrigado, senhor presidente.